Legal, meus amigos, com imensa satisfação, estou recebendo aqui no estúdio do ADVJus minha colega advogada, a doutora Vitória Vitti de Laurentiis. Ela é minha colega advogada, como eu ressaltei. Ela é especialista na área do direito previdenciário, diretora jurídica da Banca Laurentiis, Sociedade de Advogados, com escritórios em Guariba, aqui em Ribeirão Preto e em outras praças também. Ela gentilmente aceitou o meu convite para que a gente pudesse falar a respeito dessa área que para nós é tão cara, né? Que é justamente a área do direito previdenciário e a nossa pauta, a dinâmica e as inovações do INSS, que são bastante. Doutora Vitória, muito obrigado de ter aceito o meu convite e participar aqui conosco do ADVJus. Muito obrigada, doutor. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Que bom, doutora. Doutora, então, a gente vai começar falando um pouquinho, né, justamente do que a nossa pauta está sugerindo aí. Sempre tem mudanças, sempre tem nova norma, regulamento, tem que se adequar. Inclusive, vem vindo reforma por aí, né, doutora? Certamente. Nós estamos acompanhando uma discussão do governo que, no horizonte, nos próximos 5 anos, possivelmente teremos uma nova reforma da Previdência, né? Sim. Só rememorando, 2019 foi a última reforma, depois tivemos a reforma do regime estadual de São Paulo e, no horizonte dos próximos anos, devemos esperar uma nova mudança, provavelmente. Inclusive, a doutora Vitória estava falando uma coisa que é bem verdade, né, doutora? Nós tivemos aí há pouco tempo, né, essa reforma, seja, em termos de lei, é pouco tempo. E agora a gente já vislumbra aí algumas mudanças no horizonte não muito distante, né? Sim. Hoje a Previdência, doutor, está passando por um momento difícil de transição demográfica, né? Então, o Brasil está envelhecendo, a população economicamente ativa está diminuindo e se fala, existe uma narrativa, uma disputa de narrativas em torno do chamado déficit fiscal da Previdência, que é o que suscita esse debate, então, da necessidade de uma reforma. Então, cada vez mais, as reformas que estão vindo, elas trazem leis que vão recrudescendo direitos, né? Muitas pessoas, né, reclamaram das mudanças que tiveram e realmente foram bem complicadas, né? Nós que advogamos na área sabemos aí da dificuldade dos clientes que não conseguem cumprir os requisitos para ter acesso aos benefícios. Verdade. Doutor, inclusive eu tomei conhecimento agora há pouco tempo, não sei se é a mais recente, mas uma das mais recentes, né, é aquela mudança referente à aquisição de veículo por PCD, né? Então tem muita gente aí se sentindo prejudicada. Exatamente. Houve uma mudança legal para que as pessoas que possam fazer aquisição de veículo na condição de PCD o façam tão somente se o veículo exigir algum tipo de adaptação. E aí a gente já cai numa problemática grande, porque existem determinados tipos de deficiência que por si só não vão suscitar a necessidade de um veículo adaptado. Verdade. Mas essa mudança legal acabou trazendo, de fato, aí um recrudescimento da lei. Sem dúvida nenhuma. Fechou, assim, para usar um termo mineiro, fechou a porteira. Fechou. Não é isso? Então, a lei de benefício e custeio, né, nós já até falamos um pouquinho, lá, né, de 91, né, 8.213, ela desvinculou o valor do salário do benefício do salário mínimo, né? Foi uma jogada do governo justamente por interesses. Mas a gente sempre ouve ou encontra alguém que nos conhece, né? Pergunta por causa do universo jurídico aqui, né? Eu não estou feliz, né? Porque o meu benefício ele está muito defasado e eu gostaria de fazer uma revisão previdenciária. Doutor, isso é plausível ainda? É plausível, né? Mesmo depois da reforma da Previdência, nós temos hipóteses de revisão previdenciária, então a reforma não acabou com tudo. Sim. Calma, ainda existem possibilidades, mas hoje um dado interessante até. 70% das aposentadorias pagas pelo INSS são no valor de um salário mínimo. É um número muito alarmante. E o governo hoje tem uma proposta tramitando para fazer uma desvinculação do valor do benefício em relação ao salário mínimo. Justamente porque existe um volume grande de pessoas recebendo, né, esse montante, e todo ano, quando ocorre um reajuste do salário mínimo, inevitavelmente as aposentadorias se reajustam. Então, o objetivo do governo com isso é que os benefícios dessas pessoas que recebem um salário mínimo não sejam reajustados anualmente. Quer dizer, jogar para baixo ainda mais, né? Exatamente. Infelizmente, é isso mesmo. Agora, às vezes a pessoa tem ali aquela ideia, né, fixa, que ele está realmente sendo um prejuízo, que ele está precisando realmente fazer um pedido de revisão. A senhora acredita que, nesse caso, quanto que seria, né, assim, o aceitável? Olha, você acabou de aposentar, você tem 6 meses. Não, eu já tenho 7 anos, eu tenho 5.
Qual que seria, assim, um meio termo para a pessoa, para falar assim, olha, pode ser que esse benefício seu tenha realmente alguma coisa a ser revisto? Sim. A partir de quanto tempo, doutor? Olha, eu costumo orientar todos que se aposentam, verifiquem a possibilidade de uma revisão o quanto antes. Por quê? Nós sabemos que hoje a regra é 10 anos. Então, via de regra, se você não pleitear uma revisão no horizonte de 10 anos, não é que não cabe revisão depois disso. Sim. Até cabe, mas são as chamadas revisões de reajustamento, são revisões mais limitadas. Você não consegue, por exemplo, fazer a revisão de tempo especial, revisão de salário de contribuição, de tempo concomitante. Então, fica limitado. Então, quanto antes você puder verificar o cabimento de uma revisão, melhor. Melhor, né? Já toma essa providência o quanto antes, né? Exatamente. Inclusive, doutor, uma reclamação, né, que às vezes a pessoa sempre é assim, ela está contribuindo ali, está achando talvez que ela está até contribuindo com o teto máximo, né, e que ela vai receber um valor significativo, né, lá na frente, mas diferente provavelmente daquele que é o real, né? Quando chega lá o valor da aposentadoria, não é aquilo que ela estava pensando. Isso acontece, né, doutor? Demais, demais, e porque falta também uma cultura no Brasil do planejamento previdenciário. Se você pretende se aposentar com um determinado valor, que seria o adequado, né? A mesma cultura do testamento, muitas pessoas não fazem, né? É verdade. O planejamento também deveria ser feito. As pessoas fazem uma programação do salário que elas pretendem receber de aposentadoria. Certo. Como isso muitas vezes não é feito, a pessoa fica à mercê das reformas. Então, é muito comum. A pessoa às vezes recolhe no teto 5, 6 anos, acredita que com isso vai receber uma aposentadoria no valor do teto, chega no final, o valor do benefício é a média de 100% do salário de contribuição. E essa foi uma das mudanças que veio com a reforma. Então, foi uma mudança negativa. O pessoal costuma dizer aí, principalmente ligado aí, né, aos que fazem leis, né, doutora, que a gente tem que respeitar, que o Brasil, num certo espaço de tempo não muito longo, o INSS poderia colapsar. Então, eles estão buscando tudo quanto é tipo de medida para segurar, né? E eu acho que essa tendência de baixar os benefícios, ela é crescente. É uma tendência real e existe hoje, doutor, uma discussão no Brasil, inclusive, de adotar sistemas como, por exemplo, do chileno, o sistema do Chile, que é um sistema de capitalização individual, né? Então, hoje, a Previdência é um sistema de repartição. Como que funciona isso? Sim. Cada trabalhador ativo trabalha, o seu recolhimento não necessariamente vai subsidiar a concessão do benefício próprio. Não. Então, muitas vezes, nós estamos trabalhando para pagar o benefício de terceiros. Sim. No sistema de capitalização individual não acontece assim. O benefício da pessoa está vinculado ao salário dela. E qual é o problema disso? Se a gente pega um país como o Brasil, em que temos um índice muito grande de trabalho informal, de desemprego, de trabalho intermitente, existe uma possibilidade grande com essa proposta das pessoas se aposentarem com menos de um salário mínimo. Sim. Então, é um problema grande. Então, inclusive atualmente, né, doutora, o menor salário pago pela Previdência, não porque ela quer, né, mas porque a lei determina, é justamente o valor de um salário mínimo, né? E o pessoal está perguntando qual que é o valor do teto máximo hoje pago pela Previdência, você tem em mente? O valor passa de 7 mil hoje, só que atualmente é muito difícil você ver pessoas que consigam aposentar com esse valor, justamente em função das metodologias de cálculo dos benefícios. E provavelmente esse que está recebendo hoje o teto, quando chegar o primeiro reajuste do próximo ano, provavelmente ele vai deixar de receber o teto. Exatamente. É a certeza que a gente está falando aqui, né? Exato. É isso mesmo. Agora, pessoas que nunca contribuíram, né? Isso no Brasil tem muita gente sabe. Ela está chegando ali, meu Deus, perto dos 60 anos. Tem alguma probabilidade deles se tornarem-se futuros beneficiários, doutora? Olha, independentemente de aderir ou não a alguma regra da Previdência, eu sempre gosto de orientar a fazer o recolhimento. Por quê? Hoje, caso a pessoa não esteja recolhendo, ela pode estar sujeita a algum evento imprevisto, um acidente, uma doença, e ela não vai estar assegurada. Sim. E a gente sabe que a tendência, à medida que, né, nós vamos avançando a idade, é que esses eventos se tornem mais comuns. Agora, para quem nunca recolheu,
Se a pessoa fizer o recolhimento aí ao longo de 180 meses e completar o requisito etário, né, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, ela consegue adquirir o direito à aposentadoria por idade, né, que ela continua existindo mesmo depois da reforma. E existe também aqueles benefícios assistenciais, né, doutora, do LOAS. Às vezes as pessoas perguntam. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do LOAS. O BPC LOAS é um benefício muito comum no Brasil, né? Ele é um benefício municipal. Ele é um benefício de ordem assistencial, né? Ele não faz parte do INSS, ele é um benefício assistencial. Os pagamentos acontecem através do INSS, porém ele é um benefício assistencial. E hoje ele é devido às pessoas idosas ou deficientes que estejam numa condição de vulnerabilidade social. Então ele tem um funil mais estreito para concessão, né? Para uma camada realmente bem específica, né? Bem específica, é isso mesmo. Doutora, perícia de revisão, o que a senhora pode falar? Olha, as perícias no INSS ultimamente estão um dilema, né? Para quem acompanha sabe que teve muita mudança, inserção de inteligência artificial no INSS. Hoje nós temos o Ateste-Med, né? Então, a concessão de benefícios, né? Inclusive revisões através de relatórios médicos em que a pessoa passa por uma teleperícia. Ela não vai presencialmente à agência, né? E as perícias revisionais, elas estão muito atrasadas, né? Tem cidades, por exemplo, que você vai marcar uma perícia revisional para daqui 4, 5, 6 meses e agências, inclusive, que estão de greve, que você não consegue fazer o agendamento. Infelizmente, né? É muita gente que quer e o atendimento deixa realmente a desejar. Agora, aposentado por invalidez pode trabalhar com carteira assinada em outra atividade diversa da que o impossibilitou, doutor? Não, não pode. A aposentadoria por invalidez, que é também chamada, né, depois da reforma, aposentadoria por incapacidade permanente, sim, ela veda qualquer tipo de desenvolvimento de atividade remunerada, seja ela formal ou informal. Inclusive, se for submetida à denúncia, a pessoa pode ser obrigada a pagar e devolver os valores que ela recebeu. É um risco que ela corre. É um risco tremendo. Por isso que ela é um benefício que nós, geralmente, pleiteamos quando a pessoa realmente cumpre os requisitos. E eu falo isso porque muitas pessoas confundem a situação de incapacidade com deficiência. Às vezes a pessoa tem acesso a um benefício dedicado à pessoa com deficiência e vai lá e pleiteia a invalidez. Né? Doutora, já nesse viés aí, quais são, né, aqueles casos onde pode ocorrer o chamado bloqueio do benefício previdenciário, que é um tormento, né? Mas isso eu sei que às vezes acontece. Em quais casos? Olha, existem muitas situações do dia a dia que podem suscitar esse bloqueio, né? Então, divergência de dados, ausência de prova de vida, falta de atualização cadastral, divergências ou mesmo pente fino, né? Eu acho que esse ano, inclusive, o INSS divulgou que ele pretende revisar cerca de 800 mil beneficiários. Então, fique atento, você que está recebendo um benefício para as regras, né, desse pente fino, porque pode estar sujeito a alguma revisão. Então, mas pelo menos aquela exigência que existia da pessoa ter que ir lá e provar que ela está viva, às vezes a pessoa não tinha condição de locomoção, isso houve uma mudança nesse sentido ou não? Houve. Hoje ela consegue fazer essa prova virtualmente, né? Ela não precisa necessariamente se deslocar até a agência, né? Então, o próprio INSS que deve procurar, então. Sim. Ele que tem que... Sim. Existe um dever de colaboração aqui. Pelo menos uma coisa, né, doutora? Agora, como funciona, né, essa pergunta aqui? Acho que deve de ser alguém da internet saber que a doutora Vitória vinha aqui, né? Como funciona o pedágio na aposentadoria para professor? Tá. A aposentadoria do professor, ela sofreu alterações, e a principal alteração, na verdade, que a reforma trouxe em 2019 foi o critério etário, né? Então, a mulher com 57 anos, o homem com 60 e o tempo contributivo dedicado ao ensino básico, né? Então, ensino fundamental, ensino infantil e ensino médio. Lembrando que no caso do professor, não conta o professor que se dedica à atividade do ensino superior. O ensino superior não entra nas regras da aposentadoria, né? Existe essa distinção. E uma curiosidade, o professor, salvo melhor juízo, até meados da década de 80, 84, era considerado uma atividade especial por conta do desgaste. Então, se você começou a lecionar muito cedo, né, antes de 84, fica atento porque esse período pode ser computado como especial. Que bom, então, né? Tem outras categorias. Motorista é especial?
É possível conseguir uma aposentadoria especial, porém hoje não existe uma aposentadoria para essa categoria. Certo. Há uma medida, uma proposta de lei no governo para criar critérios específicos para o motorista. Certo, mas por enquanto não, né? Agora uma coisa interessante, né? Como é que funciona o chamado auxílio inclusão? Não é reclusão, tá? Auxílio inclusão, doutora. Esse é um benefício, né? É pouco falado, acho que poucas pessoas conhecem, inclusive, porque ele é um benefício geralmente devido aos familiares, às pessoas responsáveis por cuidar de alguém, né? De uma pessoa, uma criança, um idoso que tem alguma dependência, né? Então, é um benefício hoje que muitas vezes, para ser possível de conseguir, é necessária a judicialização, né? E seria devido, na verdade, para as pessoas... Vamos pegar uma situação prática, né? Uma mãe que precisa parar de trabalhar para cuidar do filho doente. Geralmente, o beneficiário é o filho. Sim. Regra geral, é o filho. Sim. Então, é o filho que vai receber, às vezes, um auxílio-doença ou algum outro benefício por incapacidade. O auxílio-inclusão, ele visa resguardar a pessoa que precisa abrir mão, né, da sua situação ali, da vida tradicional, para poder cuidar daquela pessoa eventualmente doente ou em alguma outra condição. Doutor, aquele auxílio avoengo, né, que às vezes é um avô ou uma avó, e justamente ele faz jus àquilo ali porque é ele que assumiu aquela obrigação, né, que veio ali para ele. No caso, por exemplo, de acontecer um sinistro, essa pessoa venha a falecer, como que fica a situação desse vulnerável? Olha, hoje, até semana passada, curiosamente, houve uma reafirmação do posicionamento do STJ no sentido de que é devida a pensão para o menor sob guarda dos avós. E isso foi uma mudança que veio com a reforma. Na reforma da Previdência, o menor sob guarda ele foi retirado do rol de tutela, né, no caso da lei. E agora o STJ reafirmou essa posição e deixou claro que o menor que é criado pelos avós tem direito sim à pensão caso os avós venham a faltar. Porque no final do dia o avô, a avó fez o papel da mãe e do pai. Porque né? senão ficaria sem sentido, né? Sim, não teria sentido legal, né? Não teria, é verdade. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho, né, a respeito do segurado rural, que é um pessoal que a gente também sabe que é da lida, né, difícil. Como funciona, né, e quais os requisitos para essa atividade? Houve uma certa altura, né, que aquela pessoa que desenvolvia atividade rural, ele não poderia constar lá na carteira dele algum período que ele tivesse trabalhado em outra coisa, a não ser lá no campo. Isso ainda é assim ou não? Depende, né? Depende porque para a pessoa que teve vínculos urbanos e rurais, existe a aposentadoria por idade híbrida, né? Sim. A pessoa ela consegue computar tempo urbano e tempo rural e os critérios etários são os mesmos, né? 65 para um homem e 62 para a mulher. No caso dos benefícios rurais, houve uma pressão muito grande na época da reforma da Previdência para que esses benefícios não fossem afetados. Por quê? Hoje, primeiro, né, o benefício rural, ele é muito judicializado. Dificilmente o INSS vai conceder esse benefício sem uma ação judicial, até porque o INSS deixa a desejar na justificação administrativa, que é a JA. Eles simplesmente não fazem. Então, para o rural, existem critérios a menos, né? A gente tem um requisito etário melhor, que seria os 60 anos para o homem, 55 para a mulher, e os 180 meses de carência, no caso, e tempo contributivo, dedicado ao tempo rural, associado a um outro critério que é a imediatividade. O que significa isso? A pessoa, na hora de se aposentar, ela tem que demonstrar que imediatamente antes da aposentadoria ela estava no campo. E é aí que muitas pessoas desenquadram do requisito do rural. Isso mesmo. E tem testemunha que dá cada nota fora, doutora. Também. É isso mesmo. Agora, quais benefícios não podem ser cumulados? Olha, depois da reforma da Previdência, houve uma atualização legal de alguns benefícios que não comportam cumulação, né? Então, por exemplo, as pensões por morte, eu não posso receber 2 pensões de pessoas, no caso, né, falecidas, né, 2 companheiros diferentes. Auxílio-doença, também não posso ter essa acumulação. O auxílio-doença com o auxílio-acidente. Aposentadorias em si dentro de um mesmo regime, né? Então, não posso receber uma aposentadoria por tempo e uma aposentadoria por invalidez. Agora, também é importante comentar das possibilidades de acumulação, né? Se você trabalha em mais de um regime, você pode ter mais de uma aposentadoria, né? Então, essa limitação não são para todos os benefícios. Também tem um lado bom.
Doutor, agora nós estamos já praticamente no finalzinho da nossa entrevista, né? Tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar consignada aí para quem acompanha o ADVJus, aí na seara, né, do direito previdenciário, que é tão importante? Sim. Bom, gostaria de comentar que, para vocês que se interessam pela área previdenciária, acompanhem, ao longo dos próximos anos nós teremos grandes mudanças e oportunidades para nós que somos profissionais e atuamos na área previdenciária para resolver dilemas, né? A Previdência, ela passa por um momento de pressão muito grande, em que ela vai ser cada vez mais pressionada numa gestão de transparência, né? Principalmente em relação àquilo que nós comentamos, que é o déficit atuarial. Isso vai gerar mudanças legais, vai gerar novas reformas e novas reformas geram novos problemas jurídicos. Então, vamos ficar atentos a essas possibilidades. É verdade. E agora, para a gente passar a regra, né, doutora? Eu tenho cá para mim, já de muito tempo, que o melhor caminho para aquela pessoa que está ali na bica, querendo requerer o seu benefício previdenciário, ou mesmo ter uma noção antecipada, antes de ir lá topar com a inteligência artificial, que ele procure um profissional especializado que vai trazer para ele todo o suporte necessário. E eu, sinceramente, se fosse você, procuraria um profissional que possa te dar esse suporte. Estou certo, doutor? É muito importante, né? As pessoas costumam deixar para pensar na Previdência quando já estão muito próximas de pegar o benefício. E aí, o rol de escolhas é limitado. Quanto antes você se programa e faz o planejamento, você consegue ter previsibilidade. E nada melhor do que isso para uma aposentadoria tranquila. É isso mesmo. Meus amigos, eu falei com a doutora Vitória Laurentes, ela é especialista na área do direito previdenciário e gentilmente veio até os nossos estúdios, nos concedeu essa entrevista a respeito dessa matéria tão importante, como eu já disse, que é o direito previdenciário. Muito obrigado, doutora, da presença aqui comigo hoje. Okay? Eu quem agradeço, enorme prazer. Tá certo.